Underline the stressed syllable. Sublinhe a sílaba tônica. A sílaba estressada é a sílaba tônica. Como que eu sei o número de sílabas de uma palavra? Contando o número de sons vocálicos. Então, se eu olho para a palavra come, vai dar uma vontade de achar que ela tem 2 sílabas, porém ela não tem 2 sílabas. Ela tem uma só porque o E está mudo. Ela só tem um som vocálico, que é o som do A aqui, a palavra não é come. Bom, quando a gente pensa em information, ele está mostrando para a gente aqui que a sílaba tônica está aqui no E. Eu tenho information. Percebam o I e o O se juntando para fazer o som do A. O T fazendo um som que seria comum para o S e o H no inglês, né? Sh. Eu digo information. Vamos para a palavra opposite. Temos 3 sílabas porque o E está mudo. Acaba no som do T. E aí digo, né? Opposite, opposite. O som do O pode variar de acordo com o sotaque. Aquele S ali no meio, será que ele vibra? Será que ele não vibra? Nesse caso ele vibra. Então ele está no som de Z. Opposite. So what do you guys think? Tá na primeira, no inglês a gente vai pensar da esquerda para a direita, porque no português a gente conta de trás para frente, né? Oxítona, paroxítona. Aqui a gente vai pensar. Tá na primeira. Então a gente vai considerar essa como primeira, essa como segundo, o som do O, e a terceira no som do I. E aí você tem razão. Agora eu vou mostrar aqui a simbologia, olha o que vai acontecer. Bom, o que a gente tem aqui? Ó? Esse apóstrofo indicando para a gente que a tônica está de fato ali. Ele sugere que o americano vai abrir essa vogal num A longo, fazendo A, vou cair para o P, veja que não é PO, é P, opposite. E aqui eu estou vendo o S vibrar e paro no T, opposite. E o britânico pode fechar a vogal O, opposite, opposite. Anyway, a tônica está aqui. Os pontinhos estão mostrando a separação. A primeira sílaba é up, a segunda é e a terceira é zit, opposite. E a classe gramatical aqui, ó, adjective, between. Entre. Então vamos falar, a televisão está entre 2 livros. So the TV is between 2 books. E temos 2 sílabas, uma se forma aqui e os 2 S vão se juntar aqui para fazer uma única sílaba. Between. Which one's the stress? The first. Está lá no segundo. Na segunda sílaba, os 2 S vão se juntar para fazer um longo de I. Vamos ver aqui, ó. Pode ser preposição e advérbio, 2 classes gramaticais. E está mostrando que a tônica está na segunda. Percebam que o apóstrofo agora está aqui, ó. Então ele indica que a sílaba da sequência, que no caso é essa, é a tônica. Ele está dizendo que o W está fazendo o som de U, então a palavra não é between, mas é between. Vou passar do T aqui, ó, tween. E na primeira sílaba, esse fonema aqui é o fonema do E. A palavra é B, between. Vamos ouvir aqui, ó. Between. Between. Eu vou lá no som do N. Behind. Outra preposição com a ideia de atrás. E 2 sílabas novamente. Temos o som aqui de I, temos o som de I aqui para a letra I. Pronúncia behind. So what do you guys think? The stress in the first syllable or in the second syllable? Então veja aqui no behind o que vai acontecer. Ó. A tônica está lá marcada no hind. Isso aí, the second syllable. O primeiro é B, behind. Geralmente essa estrutura de B é átona. Because, behind, beside. Geralmente um padrãozinho se forma aqui. Tá aqui, ó, behind. Então a tônica está no ein. Lá na ortografia um I com N. E perceba que nesse caso a letra I está fazendo o som dela do alfabeto. Como é o nome da letra I em inglês? I. E em algumas palavras ela não faz esse som. Por exemplo, em give, ela está fazendo o som de E. Muito bem. Percebam essa aqui. Cupboard. Não vamos pronunciar o P. Temos 2 sílabas. Uma sílaba se formando aqui no som do A. E esse O com A que não estão fazendo nesta palavra o som de O, como fariam em board na palavra sozinha. Aqui eles estão no som de A. Então a palavra é cupboard. E o britânico pode tirar fora esse R e você pode ouvir algo do tipo cupboard. So, which syllable is stressed? The first, lá no... Vejam o U fazendo som de A. Nada comum pra gente, super comum no inglês. So what do you think? A primeira sílaba cap é a tônica ou a segunda sílaba ali, né? Erd. Você está no cab ou no erd? Então eu tenho cupboard or cupboard. Tá aqui no K, na primeira, no first syllable. Yeah, vamos ver aqui, ó. Então o que a gente observa aqui? Primeira coisa, classe gramatical, noun, substantivo, nome de alguma coisa, concreto ou abstrata. Czinho ao lado,
mostrando para a gente que é um substantivo contável, que eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ele pode ir para o plural, cupboards. Fonética, olha o que acontece, o C com o U ali, o C fazendo o som do K, o U no som do A, que é esse V de cabeça para baixo, e temos a primeira sílaba, cab, olha como o P não é pronunciado, bum. E a segunda sílaba, o O e o A vão se juntar para fazer o som do A, que é esse símbolo do Ezinho de cabeça para baixo, esse negocinho aqui, esse rabichinho aqui é o R, cupboard. Ó, vamos ouvir a pronúncia americana. Cupboard. E aqui na britânica, ó, não tem um rabichinho aqui no schwa. O schwa, esse Ezinho de cabeça para baixo, representa o som do A. Então você vai ouvir cupboard. Ó. Cupboard. Cupboard, instead of cupboard. O que você não vai fazer? Cupboard. Cupboard pode ser um armário, muito comumente me faz pensar em armário de louça, né? Tem a palavra cup ali. Pode ser usado como armário de roupa, mas não é muito comum. Pode aparecer combinado com a palavra kitchen, né? Kitchen cupboard, super comum, que são os cabinets, também seria uma outra possibilidade. E o museum? Temos a primeira sílaba ali no U, a segunda sílaba no I e a terceira sílaba no A, que é o schwazinho ali no U. É isso aí, vai estar ali na segunda sílaba, vou trazer a simbologia para vocês. Então, primeira coisa, assim como no português, o S pode representar um som que vibra ou não. Né? No português, quando eu digo sapo, o S não está vibrando, mas quando eu digo casa, lá entre as vogais, ele está vibrando. Então, no inglês isso pode acontecer também, e a primeira coisa que eu observo aqui, ó, é ele vibrando aqui. Zzz. Vamos dar uma olhada aqui na pronúncia. Primeiro, a primeira sílaba. Temos duas letras aqui, mas a gente observa que tem 3 sons aqui, ó. Como que eu sei? Porque eu estou vendo 3 símbolos aqui. Aí tem um símbolo aqui desgraçado que parece a letra J. Aí você vai olhar para cá, vai dar uma vontade de pensar isso aqui como Ju. Mas você vai se livrar dessa obsessão e vai entender que esse símbolo aqui entre barras é um símbolo fonético. Ele representa um som. E ele representa um som que não é o som do J no português e nem o som do J no inglês. É o som do J no alemão, que é o som do IA. Então, quando eu olho para cá e detecto que esse símbolo, ele não é uma letra, porque eu estou vendo entre barras, slashes aqui, ó, essa barra inclinadinha, ele é o som do IA. Então, o que ele está dizendo para mim aqui, o dicionário, é que essa palavra aqui não é mu, ela é mil. Eu vou juntar o som do com o som do IA, com o som do u e faço mil. Chegou na segunda sílaba, o E, fazendo o som dele do alfabeto. Como é o nome da letra E em inglês? I. Então ele está dizendo que a sílaba é Z. Então eu tenho mil, ó, o apóstrofo aqui, mostrando que a sílaba da frente aqui dele é a tônica. O pontinho está separando a terceira. Olha o U fazendo o som de A. Então eu venho museum. Museum. Encosta os lábios. Olha o britânico agora. Museum. The same. Museum. Então tá aqui.